Então tá, pessoal. A gente vai começar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a Pro Ana Carolina, professora de física. A gente vai começar a estudar agora dilatação térmica, tá? O que é a tal dessa dilatação térmica? Ó, dilatação já diz, né? Como uma coisa dilata, quer dizer que ela aumenta, né? Térmica, temperatura. Então quer dizer o quê? É uma dilatação, é um aumento de tamanho devido a alguma coisa relacionada à temperatura. Quando a temperatura aumenta, os objetos, em sua maioria, eles aumentam de tamanho. Então, dilatação térmica é o aumento do volume de um corpo, tá? Por causa do aumento da sua temperatura, tá? O que causa, né, quando aumenta a temperatura, tá? Acontece o quê? Acontece o aumento do grau de agitação das moléculas do corpo. Se aumenta a agitação das moléculas do corpo, aumenta também a distância entre essas moléculas, né? Quanto mais elas se agitam, maior a distância entre elas. E sim, então a gente já sabe por que acontece essa dilatação, né? Aumenta a temperatura, aumenta a dilatação, a agitação das moléculas, aumenta o espaçamento entre elas, e daí aumenta o tamanho dos objetos, da maioria das substâncias, tá? Isso pode ser sólido, líquido ou gasoso, tá? Na maioria das vezes, tá? Acontece, tá? Essa dilatação acontece muito mais visivelmente nos gases, de maneira intermediária nos líquidos e de maneira bem pouco visível nos sólidos, tá? Que é o que a gente vai estudar agora. A gente vai estudar a dilatação dos sólidos, tá? A gente vai estudar essa dilatação dos sólidos em 3 partes. Fechou? Esse desenho que vocês estão vendo, essa figura que vocês estão vendo, é um trilho de trem muito torto, certo? E os trilhos de trem, eles não são dessa maneira. E um trem não consegue passar dessa maneira. Ele iria descarrilhar, né? Sair do trem. Do trilho. Do trilho, tá? Então, o que aconteceu com esse trilho, tá? Entre os trilhos de trem, existe um espaçamento, tá? Que, né, de uma partezinha do trilho, né? De uma barra dessa de metal para outra barra de metal seguinte, tem um espaçamento, tá? Por quê? Porque com o sol, né, aumenta a temperatura, aumenta o tamanho dessa barra, né, desse trilho, né, e tem que ter um espaço, né? Se não tem esse espaço, o que acontece? Entorta o trilho, que nem esse exemplo aí, essa figura. Mas essa figura, o que aconteceu? Não deixar espaçamento? Não acredito que seja isso. O que eu acredito? Eu acredito que deve ter pego algum fogo, alguma coisa próxima que acabou entortando o trilho, porque os trilhos e todos os objetos que são feitos pro nosso dia a dia, né, eles têm um espaço para dilatar, para aumentar de tamanho, né, mas ele considera o quê? Ele considera o dia a dia nosso, né, vamos supor, aqui em Criciúma, né, a temperatura mínima quanto é que é? Vamos dar aqui, vamos bem para baixo, né, menos 10. E a temperatura máxima, vamos botar bem para cima, 60, 70, né? Nem isso, 60. Criciúma é perto dos 50, assim, no verão, né? Mas vamos botar uns 60, tá? Então, o trilho de trem, ele foi colocado ali no Pinheirinho, tá? Nos lugares ali onde tem o trilho, com espaçamento de uma barra de ferro para outra, que aguente essa alteração, essa variação de temperatura, tá? No caso aqui, o que aconteceu? Ele teve uma variação de temperatura muito maior. Provavelmente a temperatura foi maior do que 60, 70, 80 graus. E o que aconteceu? O trilho, ele não tinha o espaço suficiente para aguentar a dilatação e ele acabou entortando, como na figura que a gente está vendo, tá? Então, aqui, ó, tem um outro exemplo, tá? Que a gente pode ver de um trilho bem torto, tá? Você pode ver que ele é todo retinho. Por que ele ficou torto ali? Porque ali provavelmente, tá? Ou a pessoa que construiu o trilho não deixou o espaço que deveria ter deixado ali,
tá? Então, olha a importância no nosso dia a dia. Parece uma coisa idiota de estudar isso, né? Bobagem, né? Mas não é, tá? É muito importante o estudo de dilatação dos sólidos para construção civil, tá? E não só de prédio e casa, tá? Construção de tudo, tá? Tanto que assim, ó, quando tu constrói uma casa, tá? O pedreiro, ele tem uma ideia disso muito simples, tá? Ele não fica pensando, o coeficiente de dilatação do solo. Não, ele não pensa nisso. Mas o pedreiro, ele sabe que o material, ele tem que trabalhar. Por quê? Por causa que de dia ele pega sol a casa e a casa acaba dilatando, tá? O tijolo, o cimento, tudo isso aquece, tá? E acaba aumentando minimamente, tá? Às vezes imperceptivelmente aumenta de tamanho, tá? E quando vem a noite, esfria, né? E a gente não consegue ver que diminuiu de tamanho, mas começa a contrair, né? Diminui a temperatura, diminui o tamanho também. Como aumenta a temperatura, aumenta o tamanho. Tanto que tem gente que às vezes pensa que tem fantasma em casa à noite, porque tá fazendo barulho, rangendo tudo. Não é, gente, tá? São os materiais que eles estão contraindo por causa da diminuição de temperatura. Isso acontece muito no inverno, principalmente, tá? E normalmente a gente fica com medo, é o fantasma, não sei o que. É o fantasma da dilatação, isso sim, tá? Então aqui a gente tem uma imagem, tá? Uma figurinha, certo? Aqui, ó, tá vendo aqui a flechinha, certo? Então aqui, quando é frio, as moléculas elas se dilatam, as moléculas elas se movem bem devagarinho. Então, elas não dilatam, elas acabam até contraindo, elas vão ficando próximas umas das outras. Mas quando é quente, as moléculas ficam mais agitadas, né? Então, elas acabam tendo um espaçamento entre elas maior e acabam aumentando o tamanho do objeto, tá? Então, aqui tá escrito aqui, né? Praticamente todas as substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, né? Então, quer dizer, um gás, né? Um líquido, a água, tá? Se dilata, tá? Com o aumento de temperatura e se contrai com a temperatura diminuída, tá? E o efeito dessa variação de temperatura tem muitas implicações na nossa vida. Olha ali que eu tenho ali um treco ao redor ali, praticamente, porque tem uma substância muito louca, tá? Na nossa vida, que ela não trabalha dessa maneira. Essa substância muito louca se chama água. A água ela é muito, 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 muito importante, tá? Na nossa vida, a gente já sabe. E muito mais importante que ela não se dilata de maneira normal. A gente diz que a água tem um comportamento anômalo. Ela é anormal. O comportamento dela é anormal. Quando chega a temperatura, tá? De 4 graus, tá? Ela vai contraindo, diminuindo de tamanho. Quando chega no 4 graus, a água ela não vai diminuindo de tamanho, né? Quando indo para 3, 2, 1, 0. Quando ela chega a 4 graus Celsius, ela começa a aumentar de tamanho. Ela tem um comportamento diferente, anômalo. E assim, ó, não vou explicar agora, porque você falando e vocês olhando figurinha não vai ser tão legal. Mas vamos tentar na videoconferência, eu explico para vocês melhor, gente, que, tipo assim, a água, tá? Ela, graças a esse comportamento anormal que ela tem, tá? Pode acontecer aquilo que a gente vê nos desenhos animados, que o pessoal vai pro rio, faz um furo, né, naquelas geleiras, né, naqueles rios congelados, faz um furo no gelo, né? E aí enfia, como se diz, o anzol para pescar peixe lá embaixo. Pensa comigo. Olha só, a temperatura, né? Se fosse o comum, né? O que acontece no nosso dia a dia. E fosse ficando frio, o que seria o normal? Seria normal a água inteira congelar, lá de baixo, lá da parte mais funda do rio, do lago, até a parte mais superficial. Mas não é o que acontece. A água, ela congela na parte superior e na parte inferior ela fica líquida. E graças a isso, a vida aquática, ela se mantém durante o inverno, tá? Então, é bem importante esse comportamento da água. Eu vou explicar melhor depois, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de uma pontezinha,
né? E vocês, uma ponte não, acho que isso aqui é uma passarela, tá? E vocês podem ver que aqui tem um espaçamento, tá? No guarda-reio. Aqui são em pontes, esse aqui, ó, tá vendo? Ó, embaixo aqui é rio, água, né? Mar, sei lá o que é aqui. Não pesquisei o que é, se é mar, rio, água, enfim. Mas a gente tem o que? Ó, um espaçamento. Estranho isso, né? E quando a gente tá passando na ponte, vocês provavelmente já estão passando na ponte também, né? Blum, 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 blum. Esse barulho do blum é a gente passando por cima desse negócio aqui, ó. Tá? Esse aqui, se não me engano, é junta de dilatação o nome disso aqui, tá? E a junta de dilatação serve por causa disso, porque a ponte, ela pode dilatar. Se eu não me engano, uma ponte de 200 metros, de 300 metros, ela pode dilatar até 20 centímetros, dependendo da variação de temperatura. E aqui é um exemplo de um experimento, tá? Imagina que eu tenho aqui esse negocinho, né? A bolinha, ela entra e sai, certo? Aqui desse aro. Só que acontece o seguinte, vamos supor que eu tire essa bolinha aqui de fora do aro e eu aqueça ela, ponho ali embaixo do fogão, esquento ela. Depois eu tento passar ela por dentro de novo aqui, ó, desse arco. O que acontece? Quando a esfera ela é aquecida, ela não passa mais. Por quê? Aqueceu, dilatou. Tá? Então, aqui, ó, você deve ter notado já o espaçamento em blocos de concreto, em ruas, avenidas, como em trilhos de trem, algumas pontes, tá? É necessário ter essa dilatação. Aqui tá até a ideia que eu falei, 300 metros, 20 centímetros, né? Então, aqui, ó, esse aqui é um outro exemplo de junta de dilatação. Tem vários tipos de junta de dilatação, tá? Esse aqui é um outro exemplo. E aqui é o espaçamento que a gente tem no trilho do trem. Vocês podem notar uma coisa bem interessante, é que aqui no trilho do trem, tá? Não é um espaço muito grande. Gente, por causa que não, quando dilata, quando aumenta a temperatura nos sólidos, tá? A dilatação é muito pequena, tá? É diferente. No líquido, no gasoso, a dilatação é muito mais visível, tá? Mas nos sólidos, a gente vê muito pouca essa dilatação, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o espaço é pequenininho, ó, entre os trilhos do trem. Inclusive, por causa desse espaço pequenininho, qualquer aquecimento maior, sei lá, pode ser um incêndio próximo, o suficiente para aquecer a temperatura aqui ao redor disso aqui, vai fazer aqueles desenhos que a gente estava vendo antes, aqui, ó. Esses desenhos, ó. Ó, aqui você está vendo que aqui, ó, essa mata aqui é queimada. Isso aqui não queimou aqui, ó. Mas de alguma maneira, tá? Ou eu não sei, enfim, eu não sei explicar direito, não tem contexto. A imagem não tem contexto. Mas enfim, o que aconteceu? Provavelmente aconteceu um incêndio próximo daqui, ou um aquecimento, né? Que fez fazer esse desenho aqui, né? Essa tortuosidade, né? Essa figura tortuosa. Bem, no dia a dia, tá? Tirando tudo isso, né? Que um engenheiro vai trabalhar e precisa saber. Vamos pegar um exemplo mais básico. Tá lá uma moça lá e quero abrir um pote, tá? Quero abrir um pote de conserva. Não consigo. Vou lá, quero abrir o pepino, tá? Ó o pepino. Quero abrir o pepino, não consigo abrir o pepino, tá? Como é que eu faço? Bem, olha só. Aqui em cima eu tenho um material que é de metal, que é a tampa. E aqui embaixo tem material de vidro. O que eu faço? Eu pego uma água quente, se eu tenho uma torneira elétrica é muito mais fácil, tá? Tem gente que dá a ideia de botar na boca do fogão. Não façam isso, tá? Porque o vidro pode quebrar. Já vai ser explicado isso pra vocês também, tá? O porquê que ele quebra, tá? Então, aqui eu tenho essa tampa de metal, tá? Eu pego e coloco lá na água quente. Junto com essa parte aqui do vidro aqui também. Pode molhar na água quente, não tem problema. O que vai acontecer? O vidro, tá? Tem uma propriedade de dilatar tanto quanto o metal. Só que o metal, ele tem a propriedade de dilatar muito mais do que o vidro, tá? Então, o que vai acontecer? Essa tampa, ela vai aumentar de tamanho, tá? E o vidro não vai acompanhar esse aumento de tamanho. Então, a tampa vai ficar o quê? Vai ficar frouxa, tá? Então, quando a gente quiser retirar isso aqui, tá? Quando não for vácuo, que dá de fazer com uma colherinha, a gente põe a colherinha aqui assim, ó, faz como uma alavanca, faz um barulho assim, ó, né? Que abre a tampa, tá?
aí a gente consegue abrir. Mas se às vezes não é isso, tá meio emperradinho mesmo, tá? Quando é inverno, principalmente, que a tampa ela contrai mais também que o vidro, fica mais difícil de abrir, tá? Quando tu pega uma conserva, põe na geladeira, meu filho, pra abrir depois, se tu já não abriu antes, vai ser triste, tá? Enfim, por quê? Porque o metal vai contrair mais que o vidro, tá? Então, gente, aqui é um exemplo do dia a dia, tá? Que a gente pode ter de processo de dilatação. O da casa que eu falei também, tá? É um exemplo. Um outro exemplo, assim, ó, vocês já viram os fios que tem nos postes? Por que eles não são bem esticadinhos? Bem, porque se aumentar a temperatura, eles vão dilatar, certo? Vão ficar frouxinho. Mas se diminuir a temperatura, o que vai acontecer com esses fios? Eles vão contrair. E se eles estiverem muito esticados, o que vai acontecer? Vai dar brete, tá? Alguma coisa de errado vai acontecer. Por isso tem que deixar um espaçamento, certo? Então, esse aqui é legal. Onde mais no dia a dia a gente usa, tem a ver dilatação? No carro, tá? Num tal de termopar, nos termopares que estão nos carros, automóveis. Alguns tipos de termômetro, ferro elétrico, chapinha, secador de cabelo, aquecedor, enfim, qualquer coisa que esquente nesse sentido, ele tem uma coisa que se chama lâmina bimetálica, que tá dentro dos termostatos. Tem gente que tem em casa que tem termostato, que é bem rico, né? Que mantém a temperatura da casa do jeito que quer. A gente que passa frio, passa calor. Mas tem, na riqueza, é um ar-condicionado. Enfim, então a gente tem o quê? Os tais de termostato. E eles têm essas tais de lâminas bimetálicas. O que é? É uma lâmina que é feita de 2 metais. Esses 2 metais são colados, tá? Esses 2 metais são colados, tá? Aqui tem latão e invar, tá? Eles são colados, esses 2 materiais. O que acontece? Um material tem a capacidade de dilatar bastante e o outro de não dilatar, tá? O que é esse invar, tá? O invar é uma liga, tá? À base de níquel e de ferro, tá? Que ele tem uma propriedade, tem a característica, tá? De ter uma dilatação muito baixa. A gente diz que ele tem o coeficiente de dilatação térmica baixo. Já o latão dilata bem. O que vai acontecer? Quando ele chega na determinada temperatura que eu quero, ele vai entortando, vai aquecendo, vai entortando. Quando chega na temperatura que eu quero, essa lâmina tá tortinha, bate num pininho que desliga. E para o quê? Para não ir aquecer demais, para não queimar as coisas. Imagina uma chapinha que vai esquentando até não parar nunca mais. Põe uma vez a cabeça ali, o cabelo na chapinha, nunca mais, né, cabelo, né? Então, então o que acontece? Vem aqui, mouse. O que acontece? O latão dilata mais, o invar dilata menos. Aí acontece essa curvatura, ele curva, bate num pininho que desliga para o aquecimento. Ele vai voltar como estava antes, começa a aquecer de novo, bate no pininho e assim por diante. Ele vai ficar, tá? Isso aqui vai ficar batendo no pininho muito rapidamente. Ele desliga, bate no pininho, volta, já começa a ligar, bate no pininho. Isso é tão automático que ele praticamente fica grudadinho no pininho. Se eu quero outra temperatura, vai bater no pino mais de baixo e assim por diante, tá? Então, o termostato, né? Ele é utilizado em vários tipos de eletrodomésticos, materiais elétricos do nosso dia a dia, tá? E ele vem na base do quê? Qual é a teoria física que isso se baseia? Dilatação térmica do sólido, de sólidos, tá? Que a gente está trabalhando com sólidos até agora e vai ser sólidos por enquanto, tá? Então, a dilatação, ela é... Opa, vou rápido. Ela é proporcional ao aumento de temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a dilatação. Mas ela não vai ser a mesma para todos os materiais. Então, quer dizer que depende também do material que é feito, tá? Depende que, a dilatação do corpo não vai ser a mesma
tá? Para diferentes materiais. Vamos supor, eu tenho um alumínio e tenho um ferro, tá? Os dois recebem uma variação de temperatura de 60 graus. Aumenta a temperatura deles em 60 graus. Os dois estavam lá a 30, aumentou 60, tá? A temperatura dos dois final é 30 de antes, mais 60 que aumentou, 90, certo? Então, aumentou 90 graus, ok? Só que acontece que um é alumínio e outro é ferro. Então, vai ser diferente a dilatação. Um vai dilatar mais que o outro. Por quê? Depende da substância de que é feita, tá? Então, depende de uma coisa que a gente chama de coeficiente de dilatação, tá? Cada substância tem um coeficiente característico. O alumínio tem o dele e o ferro tem o dele. Depois a gente vai ver tabelinha, tá? Mas agora, por enquanto, vamos só pegar o básico, tá ok? Então, devido ao aumento de volume para cada material, tá? Esse é bem legal. A gente normalmente as pessoas não recomendam encher muito o tanque de combustível. Por quê? Tá? Porque olha ali, tá escrito ali embaixo. Se tiver uma variação de 30 graus, que eu não duvido que isso aconteça em Criciúma, tá? Tu vai ter um desperdício de 2 litros de gasolina. Vamos supor que tu põe gasolina de noite muito no frio, certo? Quando chega, se tu vai pra casa e não gasta essa gasolina, tá? Tu chega no outro dia, deixou lá ao sol e tá 45 graus de Criciúma, tá? O que vai acontecer? A gasolina do tanque, ela vai dilatar, ela é líquida. Ela dilata mais ainda que o sólido. O que vai acontecer? Esse líquido vai vazar. Então, a gente gosta, sempre é bom, tipo, encher o tanque, mas, tipo assim, enche o tanque faltando uns 2 litrinhos, sabe? Pra não ter esse problema. Mas normalmente o que a gente faz? Isso não acontece, né, gente? Porque normalmente a gente faz o quê? A gente enche o tanque e sai andando de carro, já vai gastando tudo. Então não vai ter desperdício, não vai perder, não vai ter derramamento, né, de gasolina. Tá ok? E esse aqui é o do vidro que eu ia falar pra vocês, ó. O vidro, tá? Ele é um exemplo que ele pode se quebrar se a gente botar água muito quente do nada, né? Por quê? Porque o vidro é uma substância diferente, tá? O que vai acontecer se tu aquecer ele, se ele for um vidro grosso? A parte de interna dele, tá? Do vidro, a parte de dentro do vidro, vai se dilatar antes que a parte externa, tá? E o que vai acontecer? Vai quebrar. Por isso que normalmente se usa vidro mais fino, tá? Pra usar no micro-ondas ou pra tu botar alguma coisa, um alimento que vai pro forno, tá? Porque daí eles se dilatam de maneira igual, aí não tem o problema de rachar, tá? Ele racha por causa disso, porque é de dentro, a parte interna do vidro dilata mais rápido que a externa, tá? Por isso que normalmente a gente usa pirex, tá? Que é esse desenho aí que vocês estão vendo aqui, ó. Que as mães fazem o que as mães fazem? Lasanha, dá de fazer o que mais aqui? Dá de botar só a comida, tirar da panela e botar aqui pra ficar bonito. Eu gosto de fazer empadão aqui. Fica bem gostoso. Então, tem 3 tipos de dilatação, tá? A linear, tá? A linear como é que é? Olha, as coisas se dilatam em todas as direções, mas pega o fio que tá lá no poste. O fio que tá lá no poste, ele é muito mais comprido do que espesso ou alto. A espessura dele, a largura dele é muito pequena em comparação ao comprimento do fio. Nessa situação, a gente vai estudar, tá? Como se fosse uma dilatação linear, uma linha, tá? Linear, lembra de linha, tá? Vai ser só numa direção, como se fosse uma linhazinha. Então, uma barra, que nem a do trilho do trem, a gente estuda linear, tá? Agora eu não me lembro, quando a gente os pedreiros fazem, ai meu Deus... esquece, aquelas pilar, me lembrei o nome. Então, pilar também é dilatação linear, tá? O que é dilatação superficial? Bem, a dilatação superficial já fala, é quando se dilata em maior parte numa superfície. Imagina o capô do carro. O capô do carro ele é muito mais largo, né? Comprido, né? Pra frente e pros lados do que alto, né? Ele é uma área. Então, nesse caso, a gente vai ter uma dilatação de superfície. E a volumétrica? A volumétrica seria, tá? Em todas as direções. Quando ele dilata em todas as direções possíveis, é mais visível. Então, no caso, um tijolo
tijolo maciço, um tijolo... Não é maciço o nome, tem outro nome, é um tijolo... É por isso que eu gosto de dar aula na sala de aula, por causa que o que eu esqueço você se lembra pra mim. Tijolo sem furo. Aqueles que a gente faz tijolinho à vista, tá? Aquilo ali, por exemplo, é um paralelepípedo, né? Que é aquelas pedrinhas que tem do lado da calçada, né? E eles dilatam o quê? De maneira igual, tanto em altura, largura, profundidade. Né? A gente estuda as 3 dimensões de dilatação. A gente vai começar estudando primeiro a dilatação linear, tá? Que é em uma dimensão apenas, tá? Então aqui, ó, dilatação linear. Então eu vou ler primeiro isso aqui pra vocês, tá? Vocês acompanhem, eu vou tentar ler devagar, tá?